Olá, Wallace Monteiro aqui, engenheiro civil, engenheiro projetista. Vamos para a nossa segunda aula do nosso módulo de escada autoportante. Nesta aula, nós iremos fazer análise dos resultados da escada modelada na nossa aula anterior. Vamos primeiramente observar uma publicação que eu fiz sobre uma escada autoportante no Instagram. Aqui nós temos uma escada autoportante. E segundo José Milton de Araújo, esse livro que está aqui atrás, volume 4, as armaduras dos lances devem ser dimensionadas a fricção composta, porque está incidente neste elemento estrutural um esforço de flexo-tração e flexo-compressão. Vamos observar aqui um momento positivo, um momento negativo, o esforço normal e as reações de apoio. São os nossos principais esforços incidentes no nosso elemento estrutural. Aqui nós observamos um momento positivo no nosso lance, nos nossos lances, e um momento negativo referente ao nosso patamar. Aqui nós temos o esforço referente à nossa tração e à nossa compressão, que é o nosso esforço normal. Aqui nós temos o esforço cortante e aqui nós temos as reações de apoio. Vamos observar estes detalhes no SAP 2000. Vamos minimizar aqui e vamos primeiramente observar o nosso deslocamento. Nesta segunda opção aqui, considerando a nossa combinação referente à nossa fluência, como eu falei nos vídeos anteriores, o nosso concreto ele tende a perder uma resistência quando é submetido a uma carga permanente. E esta perda nós devemos considerar relativo à nossa fluência em draw e UZ. Clicar e OK. Aqui nós temos um deslocamento máximo de 3 milímetros. Está deslocando muito pouco, pessoal. Muito pouco. Aproximadamente 3 milímetros. 0,003 metros. 3 milímetros. É o deslocamento máximo que nós temos na nossa escada. Observamos que o nosso deslocamento está ok. Mas qual seria o deslocamento máximo dessa escada? Para essa escada, nós precisamos considerar uma distância referente ao nosso apoio até a ponta do nosso patamar. E essa distância, como nós vimos anteriormente, é de 3,6 metros. Se pegarmos a calculadora e colocarmos 3,6 vezes 2 dividido por 250, chegamos a um deslocamento máximo de aproximadamente 3 centímetros. Então, nós estamos bem abaixo do nosso deslocamento máximo. Ou você utiliza o vão total, multiplica por 2 e divide por 250, ou você utiliza o vão total dividido por 125. Será o mesmo valor, aproximadamente 3 centímetros. Esse é o deslocamento máximo que o nosso elemento estrutural deve ter. Vamos minimizar a calculadora. Desta forma, nós não precisamos nos preocupar com o deslocamento. E lembrando que essa escada não foi considerada engastada. Consideramos apenas apoio do segundo gênero. Não precisamos, portanto, considerar esta escada engastada para assim ter um deslocamento abaixo do limite. Vamos observar o nosso momento fretor. Vamos aqui em opção de display e vamos eixo local, área, eixo local, aplicar e OK. Eu já falei isso em aulas anteriores, mas não custa revisar. Vamos aqui voltar para o nosso pórtico original e aqui nós temos o eixo
vermelho, que é o nosso eixo 1, 1, nosso eixo verde, que é o nosso eixo 2, 2, e o nosso eixo azul, que é o nosso eixo 3, 3. Momento 1, 1 é o momento que vai causar uma curvatura ao longo do eixo 1. Momento 2, 2 é um momento que vai causar uma curvatura ao longo do eixo 2. Quando nós visualizarmos estes esforços, são esses esforços que nós iremos considerar para o dimensionamento das nossas armaduras. Se eu quero considerar uma armadura longitudinal ao longo da minha escada, se eu quero considerar uma armadura longitudinal ao longo da minha escada, eu vou utilizar o momento 1. Se eu quero determinar, dimensionar uma armadura transversal da minha escada, eu vou utilizar o momento 2, 2. Vamos primeiramente observar o nosso momento 1, 1. Vamos aqui nesta terceira opção, em Shell. E vamos observar o momento 1 com a nossa combinação do estado limite último. Clicar e OK. Como eu já falei anteriormente, nós verificamos os nossos elementos estruturais no estado limite de serviço, mas precisamos dimensionar as armaduras para o estado limite último. Como eu comentei nas modelagens da escada anterior e principalmente na modelagem da escada prissada com patamar também prissado, nós temos uma concentração de esforço nesta região entre o patamar e os dois lances. E aqui nós temos a concentração desses esforços, tanto no momento 1 quanto no momento 2, 2, que eu vou mostrar posteriormente. Mas, Wallace, quais os esforços eu vou utilizar para determinar as minhas armaduras? O ideal, pessoal, é que pegamos um esforço médio, um esforço mediano, para assim determinar as nossas armaduras, para assim dimensionar as nossas armaduras. Aqui, para essa escada, nós iremos utilizar um momento fretor no sentido 1, 1. Então, como eu já falei, é um momento fretor que vai causar uma curvatura ao longo do eixo 1. Então, nós teremos armaduras dispostas nesse sentido aqui, pessoal. Teremos armaduras dispostas ao longo da nossa escada. Nós iremos utilizar este momento fretor de aproximadamente 8 kN vezes metro para determinar as armaduras dos nossos lances. Mas essa concentração de esforço que nós temos no patamar, Wallace, o ideal é que você, neste ponto, você considera um reforço para as suas armaduras. E não se você utilizar este pico de momento fretor de 20 kN, por exemplo, e dimensionar todo o seu elemento estrutural para esta concentração de tensões. Como eu falei na publicação anteriormente, nós temos na escada um momento positivo nos nossos lances, como já observamos aqui, e nós temos um momento negativo no nosso patamar. Vamos observar aqui, ó. Como passamos o mouse, nós observamos os nossos esforços. E aqui nós temos um esforço de momento negativo, nesta região do nosso patamar, como foi demonstrado anteriormente. E aqui nós temos um esforço de momento positivo, também demonstrado anteriormente. Vamos observar agora o momento referente ao nosso eixo 2, 2. Aplicar e OK. É um momento
que vai causar uma curvatura no sentido do eixo 22, que aqui observamos o eixo 22, que é o nosso eixo verde, está nesse sentido. Então, ele vai causar uma curvatura nesse sentido aqui. Então, nós teremos a armadura disposta nesse sentido aqui para resistir a esses esforços de momento negativo. Porque se pegarmos e fizermos o desenho do nosso momento fritor, ele está nesta posição aqui. Ó. Ele vai estar desta forma aqui. O momento negativo exatamente neste ponto. E aqui observamos que aqui nós temos um momento positivo muito, muito baixo para esse sentido. Lembrando, momento 22 vai causar uma curvatura ao longo do eixo 2. Momento 1 é o momento que vai causar uma curvatura ao longo do eixo 1. E aqui, novamente, nós temos uma concentração de tensões. Devo calcular toda a minha escada para esta concentração de tensões? Eu creio que não, pessoal. Como anteriormente nós dividimos em áreas de aproximadamente 20 centímetros, aqui nós temos aproximadamente 20 centímetros de maior concentração de tensões. O ideal é que você faça um reforço na sua armadura exatamente neste ponto, para assim você pegar e combater este esforço concentrado e não dimensionar todo o seu elemento estrutural para uma concentração de tensões em ponto específico. Vamos observar agora o esforço normal, também no estado limite último. Como o nosso eixo principal é o eixo 1,1, a nossa força principal também é a nossa força 1,1. Aplicar. Está aí a importância de manter o alinhamento dos seus eixos locais. Aqui nós observamos que temos uma força predominante de tração, positivo tração, e aqui nós temos uma força predominante de compressão, negativo compressão, como eu mostrei no modelo anterior. Nós temos um esforço de tração nesse sentido e nós temos um esforço de compressão nesse sentido aqui. O José Milton de Araújo, neste livro, volume 4 de José Milton de Araújo, ele traz esta consideração. Para simplificar o detalhamento e a favor da segurança, pode fazer o dimensionamento para o lance superior em flexo tração e adotar as mesmas armaduras no lance inferior para flexo compressão. E assim nós iremos fazer. Nós iremos determinar uma armadura disposta nesse sentido para o lance superior e vamos determinar a mesma armadura para o lance inferior. E assim nós trabalhamos a favor da segurança. Eu também fiz um modelo da mesma escada no F2. Vamos analisar estes resultados. Aqui no F2, um modelo simples, considerando as mesmas cargas da nossa escada. Vamos abrir novamente o MATCAD. A única diferença entre o SAP e o F2 é que no SAP nós temos uma carga considerada por metro quadrado e no F2 nós temos uma carga considerada linearmente distribuída. E aqui eu preciso multiplicar esta carga que nós consideramos no SAP 2000, esta carga ela precisa ser multiplicada pela largura da sua escada. Assim você tem uma carga linearmente distribuída sobre o seu elemento estrutural. Chegamos ao valor de 15,246 kN por metro, carga de cálculo, majorada em 1,4. No patamar, nós temos um pouco menos, e não temos ali as cargas referentes ao nosso degrau. Chegamos ao valor de 10,92 kN por metro.
Aqui nós consideramos essa carga de 15,25 aproximadamente kN por metro e o nosso patamar de 10,92 kN por metro. Vamos observar aqui o nosso momento fretor. Podemos observar que nós não chegamos ao valor que encontramos no SAP 2000. O SAP 2000, pela capacidade de Praca de redistribuição dos esforços, a modelagem em 3 dimensões ela vai ser muito mais próxima da realidade do que uma análise em 2 dimensões. Mas, se não tivermos condições de analisar uma estrutura em 3 dimensões, podemos fazer de uma forma mais simplificada, uma análise em 2 dimensões. Mas aqui nós não temos também como analisar aquela concentração de tensões entre o lance e o patamar. Porque, além de você fazer a modelagem neste sentido, para este esforço, nós precisamos fazer uma modelagem do nosso patamar. O José Milton de Araújo, ele traz, eu vou mostrar para vocês aqui no SAP, que fica mais fácil. A consideração que o José Milton de Araújo traz no livro é o seguinte, para cálculo manual, que vocês podem utilizar também para fazer a modelagem no F-Tool. A consideração que ele traz é que este ponto aqui, ele seja engastado. Este ponto, ele seja engastado. Para você considerar o cálculo do seu patamar e o cálculo do lance. Você considera esta região aqui, como se fosse rotulada. E esta região, como se fosse engastada. Assim, você terá aqui um momento negativo neste ponto. E você terá um momento positivo. Para você considerar aquele esforço de momento fretor que nós utilizamos para considerar neste ponto aqui, neste sentido aqui, nós precisamos considerar esta área aqui, ó. Precisamos dividir esta área aqui e considerar esta área também gastada, porque assim você vai ter um momento negativo naquele ponto. No F-Tool, você precisaria modelar uma parte do patamar como se fosse um engaste, uma barra engastada. E ali você consideraria uma carga distribuída ao longo dessa barra. E ali você vai ter um momento referente ao outro sentido do nosso patamar. Vamos finalizar aqui. Vamos diminuir. Vamos finalizar a nossa aula por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima aula, onde nós iremos fazer o cálculo das nossas armaduras. Dúvidas? Deixa aqui na plataforma ou entre em contato. Eu terei um prazer imenso de tirar todas as suas dúvidas. Eu espero vocês na nossa próxima aula, onde nós iremos calcular as nossas armaduras e, posteriormente, fazer o detalhamento da nossa escada.